Irmãs e irmãos queridos, aqui estamos com grande alegria e gratidão a Deus por esta oportunidade para apresentarmos um texto escrito com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, porém, queremos lembrar a cada pessoa que, se desejar, poderá colocar um copo com água filtrada sobre a mesa, para que ela seja fluidificada e servida aos membros de sua família. Lembre-se de que essa água não deverá ser gasosa nem gelada. Se você utilizar um vasilhame maior para que possa ter água fluidificada por mais dias, lembre-se de mantê-lo fora da geladeira, porém distante de fornos, tampado e não exposto ao sol. As reuniões públicas presenciais no Grupo Espírita Caravana do Amor Irmã Amália sempre aconteceram nas noites de quartas-feiras. Entretanto, ainda estão suspensas por causa da pandemia da Covid-19. Por isso, e para mantermos o hábito de nos conectarmos em pensamento com nossa querida mentora espiritual Irmã Amália e seus milhares de colaboradores espirituais, nos encontraremos por aqui semanalmente para um momento de reflexão e prece. Desejamos que você esteja sintonizado com seu mentor espiritual, para que possa receber maior dose de energias para o fortalecimento e equilíbrio de sua saúde física e mental, e para sua harmonização com Deus, nosso Pai. Vamos ouvir com atenção o texto de hoje. Boa noite a todos. Vamos ler agora um trechinho do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência de se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade, ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando a sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inabalável. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de qualquer coisa acima da qual não se podem colocar, e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crer nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar como os outros, como todos,
nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem, ser pobre em espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. Muito bem, meus irmãos. Essa explicação de Kardec que acabamos de ler é muito interessante. Porque essa bem-aventurança, no caso, quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito, na verdade, essa é a primeira das bem-aventuranças. Quando Jesus subiu no monte e fez o Sermão da Montanha, que é a parte mais importante do Evangelho, ali estão contidas as orientações morais, as orientações espirituais mais importantes do cristianismo e também do espiritismo. Porque, como diz o nosso irmão Chico Xavier, o espiritismo é Jesus, de novo, que volta para o povo. Não é à toa que Gandhi também reconheceu esse trecho como o trecho mais importante de todos os livros do mundo. Jesus começa citando que bem-aventurados são os pobres de espírito, e depois fala de outras bem-aventuranças, como os que choram que serão consolados, os que têm fome e sede de justiça, enfim. Mas para Jesus começar com os pobres de espírito, e a gente entendendo que pobre de espírito, como Jesus queria dizer naquela época, era a humildade de coração, isso tem um peso muito grande. Tanto que, quando vieram os espíritos, no espiritismo, eles nos dizem que o orgulho e o egoísmo são os dois vícios que mais nos afastam de Deus e que são a raiz de todos os males da humanidade. Então, o contrário do orgulho é a humildade e o contrário do egoísmo é a caridade. Então, precisamos tentar desenvolver e valorizar a humildade de coração como uma meta espiritual sem a qual não conseguiremos nos aproximar de fato dos bons espíritos, dos anjos de Deus e da própria divindade que é a nossa meta. Lembrando que tudo precisa ser cultivado, o espírito precisa ser cultivado como um campo. Precisamos então pedir a Deus que nos ajude a desenvolver essa qualidade, vigiar os nossos defeitos em relação ao orgulho, e seguir sempre em frente, um dia de cada vez, porque tudo tem jeito nessa vida e o nosso destino é glorioso, como filhos de um Pai maravilhoso que nos criou para a felicidade, para a saúde perfeita e para a glória, para compartilhar da glória junto com Ele. Depois de ouvirmos a leitura desse texto, estamos com a alma ainda mais envolvida em vibrações de paz e com o coração mais esperançoso nas promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Mergulhados assim nestes fluidos celestiais que nos foram trazidos pelos mensageiros de luz, vamos orar a oração que o Mestre Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal hoje e sempre. Confiantes na tua infinita misericórdia, justiça e bondade, rogamos, Senhor, que permita aos espíritos socorristas e consoladores derramarem nesses vasilhames com água o fluido que cada um necessita para o seu fortalecimento espiritual.
que cada pessoa que nos ouve e acompanha neste momento, assim como os seus familiares e entes queridos, possam ser amparados em suas dificuldades e lutas de cada dia. E que todos possamos ter a fé do tamanho de um grão de uma mostarda. Que assim seja. Estamos agradecidos a Deus por todas as bênçãos recebidas, mas agradecemos também a você por estar conosco nestes momentos em que entrelaçamos nossos corações para vibrarmos os nossos melhores sentimentos em favor dos que se encontram na caminhada terrena. Que o Senhor Deus abençoe a todos. E até a próxima semana.